Oi pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. E hoje aqui nesse Microgenius News eu vou passar aqui 3 dicas que eu considero interessantes para o pessoal sobre a questão de projeto aí de placa de circuito impresso, para estar melhorando um pouco aí esse processo de desenvolvimento aí dos projetos de PCB. Tá, ok? Esse aqui é o objetivo dessas dicas. Vou colocar, na medida do possível, mais dicas. Lembrando sempre que tem lá o site cadigo.com.br que a gente mantém, onde a gente coloca mini curso, vai dando dicas lá para o pessoal que se cadastra. E também dos nossos cursos, tá? Cursos presenciais e curso online lá para o pessoal do portal de membros aí, sobre o tema de projeto de placas de circuito impresso. As 3 dicas que eu gostaria de passar aqui para vocês hoje são as seguintes. A primeira, inclusive eu já até fiz um vídeo sobre isso, é na questão inicial ali na parte de concepção do projeto. Então é sempre interessante, eu vou também colocar o link, né, para vocês desse vídeo específico. Eu considero sempre interessante, na hora de conceber o projeto, utilizar uma ferramenta gráfica que vai facilitar para você, né, ter uma visão mais abrangente, uma visão mais geral desse projeto. Inclusive, isso se alguém que está solicitando esse projeto para você, seja um cliente interno, seja um cliente externo, é muito interessante que você faça essa atividade aí junto com ele, porque daí vocês vão conseguir mapear várias questões das necessidades com relação a recursos, funcionalidades, restrições que seu projeto eletrônico vai ter, como normas, por exemplo, dimensões, características produtivas de montagem, e tudo isso vai ser relevante na hora do projeto da placa de circuito impresso. A gente aqui na empresa, geralmente, nós utilizamos essa questão aqui no próprio Software Eagle. No próprio Software Eagle, a gente, que é a ferramenta que nós utilizamos para projeto, inclusive é a ferramenta que os cursos são baseados, a gente deixa uma das folhas do projeto específica para isso. Então, o pessoal, né, que está envolvido no desenvolvimento daquele projeto, senta, começa a conversar. Isso daqui também não precisa ser feito diretamente no software, você pode também utilizar uma lousa, você pode utilizar, por exemplo, um cartaz e coloca um post-its também. Essa metodologia de Canvas ela é muito utilizada hoje em dia para muitas coisas, para gerenciamento de projetos, para questões de análise de negócio também, né? Tem o Business Model Canvas. E aqui para o projeto eletrônico também é interessante para começar, para a questão da concepção do projeto, porque aqui vai facilitar depois para você entender direito tudo que você vai realmente precisar, né? O cara que vai fazer o projeto de hardware entender bem tudo que vai precisar, as restrições, as recomendações, as normas que vão ter que pesquisar, os possíveis problemas que pode ter, né, nesse projeto, os desafios, e daí até a partir daqui também ele já pode conceber aí o diagrama de blocos do projeto. Então eu considero aí uma ferramenta bem interessante para esse momento inicial aí de concepção do projeto. Eu acho que essas etapas pré-projeto elas são sempre muito importantes, tá? Inclusive as 3 dicas aqui elas têm a ver com essa questão aí de etapas pré-projeto. Vamos lá. A segunda dica aqui é com relação a você criar um manual interno aí de regras de projeto. Então, se você trabalha numa empresa, isso daqui é muito importante você ter, né, a empresa ter esse manual de regras de projeto. Se você é um projetista autônomo, também é bem importante, tá? Esse tipo de coisa, para você começar a manter um padrão de desenvolvimento, um padrão de reutilização de características, tá? E isso daí vai com certeza aumentar
todo o processo, melhorar o processo produtivo e aumentar a confiabilidade do seu projeto. Nesse seu manual de regras de desenvolvimento, né, de regras de projeto ou design rules aí, é interessante que pelo menos algumas coisas estejam bem especificadas e claras. O fluxo de desenvolvimento que vai ser utilizado, as bibliotecas padronizadas que serão utilizadas, para não ficar cada projeto sendo utilizado uma biblioteca, isso causa muito problema. Eu já tive muitos clientes com problemas sérios com relação a isso. Nós mesmos, bem no começo, há uns 8, 9 anos atrás, também tivemos problemas com isso, pela falta de padrão em questão de bibliotecas utilizadas, tá? Definir já regras e normas a serem utilizadas caso não sejam específicas, né, no projeto que você vai estar trabalhando. Então, digamos que chega um projeto, ele não vai ter ali nenhuma recomendação, nenhuma imposição de regra ou de norma, mas não é por causa disso que você não vai usar nenhuma. Então você precisa ter um padrão, né, um padrão de regras e normas a serem utilizadas para todos os projetos, e só vai alterar isso no momento que um determinado projeto exigir uma especificação diferente com relação a isso. Então é importante você ter isso. Uma metodologia de versionamento a ser empregada no seu projeto, tá bom? Pode ser criada a sua, você não precisa utilizar a de outros, não precisa utilizar nenhuma metodologia específica, mas desde que você adote uma sua, você tem que saber utilizar, como utilizar, e se você trabalha em equipe, isso tem que estar bem especificado para todo mundo trabalhar da mesma forma. Características de layout e restrições de produção dos fabricantes geralmente utilizados, isso daqui é bastante importante. Geralmente, quando você trabalha com um projeto de placa de circuito impresso, você não pode ficar muito naquela questão de arriscar, né? Então, geralmente, você vai ter aqueles seus fornecedores de segurança, os fornecedores que você trabalha, que você tem um bom relacionamento, que te auxiliam, que muitas vezes até tem aquele último passo ali de verificação, que às vezes até pegam alguma coisa, algum problema que você não verificou anteriormente, né, antes do processo de produção. Então esse relacionamento ele tem que ser muito íntimo aí com o seu fornecedor de placa de circuito impresso. E para que isso ocorra, você tem que saber as restrições que ele trabalha, né? Qual a largura mínima de trilha que ele pode te produzir, qual que é as distâncias mínimas de trilhas ou de elementos cobreados que ele pode te fornecer e assim por diante, tá? É interessante que nas ferramentas de desenvolvimento, no caso também aqui do Eagle, esse tipo de coisa ela pode ser especificada aqui no Design Rules. Então você pode criar, tá, arquivos específicos. Vou até abrir aqui. Você pode definir essas características visualmente aqui, né? Sempre utilizar esse mesmo padrão. E depois você pode salvar isso daqui num arquivo, já para cada fabricante. Para o fabricante X, o meu Design Rules é esse daqui, o meu arquivo de Design Rules é esse. E assim por diante. E sempre utilizar esse arquivo para fazer uma verificação do seu projeto. Nas versões mais recentes do Eagle, a verificação também de Design Rules ela já é feita no modo interativo, no modo online, né? Agora, quando você vai estar traçando aí as trilhas, por exemplo, no modo manual, ele já vai te acusando ali erros, características que estejam fora das regras de design que você pré-estabeleceu, tá? Isso é bem importante, é imprescindível, na verdade, e por incrível que pareça, esse tipo de coisa, quando bem feita, quando bem determinada, ele auxilia na questão de evitar erros e até nas questões de redução de custos, porque isso a gente diz aqui de experiência própria, quando a gente pegou todas as dicas, as características que realmente o nosso fabricante principal de placa de circuito impresso podia trabalhar e as características que eram necessárias da empresa de montagem. Então, por exemplo, a empresa de montagem informou para a gente que seria interessante que, por exemplo, as furações não fossem metalizadas, furações de fixação que não tivessem a necessidade de ser metalizada por alguma característica
característica mecânica de fixação, era melhor não ser metalizada, porque não sendo metalizada evitava um processo de ter que colocar um material epóxi no furo para evitar o preenchimento desse furo quando a placa fosse colocada na máquina de onda de solda, tá? Ou seja, isso veio de uma especificação, a gente especificou no nosso projeto, no nosso manual de regras de design, e isso acabou evitando lá um passo a mais no processo de montagem e redução no custo. Outra característica, por exemplo, distanciamentos mínimos entre ilhas e vias e entre vias para evitar curto. Então isso pode ser feito aqui com esse tipo de especificação de distâncias, né, os clearance de distância, ou então também pode ser feito com a questão da utilização correta da máscara de solda, né, se você vai preencher com o material, com o verniz protetor ou não, as vias, né, passantes do seu circuito. Então isso daí também acaba refletindo lá no processo de produção da placa, no processo de montagem, e também evitando lá uma perda maior de tempo no processo de revisão lá de curtos-circuitos. Tá? O que o pessoal chama na parte lá de produção da inspeção visual da placa de circuito impresso. Isso eu estou falando da inspeção visual, não estou falando da parte do teste elétrico, porque quando essa questão das ilhas, das distâncias entre as ilhas e as vias, ou entre as vias, não é bem feita e começa a ter o curto-circuito entre elas, né? Isso daí é visível e existe um processo ali na parte produtiva no seu fabricante de placa de circuito impresso, que é a inspeção visual, onde ele pega isso daí na inspeção visual, mas é claro que se ele ficar pegando muito problema, o negócio vai ser mais demorado e vai ter retrabalho, e isso daí vai acabar gerando um custo excedente aí para o seu processo produtivo, para sua placa, e com certeza isso daí vai acabar reduzindo aí a sua competitividade, ainda mais hoje em dia que centavos fazem diferença aí num produto. E por fim, aqui, mais um detalhe também importante e que tem a ver com essa questão das regras de design, é a questão de criar as suas bibliotecas customizadas. Isso é bastante importante, principalmente aí uma atenção fundamental na questão dos footprints dos encapsulamentos, ou seja, no encapsulamento ali, no mapa do componente, na questão da furação, tudo que vai definir ali o componente na placa de circuito impresso. Isso é muito importante, porque muitas vezes o Eagle é a ferramenta que mais tem biblioteca, mas não significa a existência de milhares, de diversas bibliotecas, não significa que todas as bibliotecas se enquadram perfeitamente ao seu projeto e às características produtivas que você vai estar utilizando. Então, por exemplo, nós já tivemos aqui casos, né, antes da nossa padronização, que, por exemplo, foi utilizado um determinado componente, por exemplo, sei lá, um diodo, vou especificar aqui um diodo. Porém, na questão, no momento da montagem, existia uma dificuldade ali para a inserção dos terminais do diodo naquele tipo de furação. Por quê? Porque a biblioteca precisava ser customizada. Então, isso é bastante importante, utilizar bibliotecas customizadas. Então, você verifica os componentes, né, as características dos componentes que você geralmente utiliza, as características produtivas que você vai estar trabalhando e cria sempre bibliotecas dentro dessas características e você utiliza essas bibliotecas. Tá, ok? É lógico que muitas vezes você vai se basear para criar essas bibliotecas em bibliotecas já existentes, porque todo o processo ou de criação, alteração, ajuste de biblioteca no Eagle, ele é muito simples, é a ferramenta que mais facilita esse processo aí de uso de bibliotecas, de personalização, de criação, de cópias e assim por diante. Tem diversas ferramentas que auxiliam aí no Eagle com relação a isso. Por isso que é uma ferramenta tão utilizada, por isso é a ferramenta mais utilizada aí nessa área de projeto de placas de circuito impresso. Ok? Outra coisa interessante com relação ao Eagle agora é que as bibliotecas, elas têm você tem a possibilidade de criar bibliotecas gerenciáveis, e essas bibliotecas gerenciáveis, elas ficam armazenadas em nuvem,
tá? Isso é uma coisa muito legal. Vocês devem ter percebido que agora, depois que o Eagle foi adquirido pela Autodesk, está tendo muito desenvolvimento, muitas melhorias aí, e tem essa questão de você estar acessando ferramentas online também da Autodesk, de maneira gratuita, tá? Isso é muito legal. E tem essa questão do gerenciamento de bibliotecas, que você coloca a sua biblioteca num servidor em nuvem, fica gerenciando, então você pode, mesmo se você acessar o seu software num outro computador, né, desde que você se logue com o mesmo login que você utilizou em outro computador, todas essas características, inclusive de bibliotecas, vão ser absorvidas. Isso daí é bem legal, realmente facilita bastante aí todo o processo. Ok? Isso é uma característica aí bem bacana, então você pode criar aí as suas bibliotecas gerenciáveis, elas ficam armazenadas. O Eagle agora também tem essa questão de bibliotecas de componentes 3D, devido à integração dele com a ferramenta de CAD mecânico, né, o Fusion 360, então tá muito bacana mesmo aí todo esse processo. Mas independente do software que você estiver utilizando, essas características aí que eu comentei podem nortear o seu projeto em qualquer ferramenta, tá? Que fique claro aqui, as características, as dicas que eu passei aí para vocês, elas podem e devem nortear o seu projeto, independente da ferramenta que você esteja utilizando naquele momento, tá bom? Eu gostaria de comentar aqui com vocês que agora, no mês de agosto, nós vamos ter o curso presencial aí de desenvolvimento de projetos de PCB com software CAD Eagle V9, tá? Vai ser aos sábados, então, é bem para facilitar o acesso aí de todo mundo, dias 18 e 25 aí, 2 sábados, 16 horas de curso. Professores, estudantes ou alunos dos cursos online da Microgênios têm R$100 de desconto aí, então de R$ 495 fica por R$ 395 o valor da matrícula. Esses valores podem ser parcelados aí em até 5 vezes sem juros. Entrem em contato com a gente aí, os interessados, porque vale a pena, vai ser muito legal e com certeza vai auxiliar bastante aí no desenvolvimento dos seus projetos. E para o pessoal que é assinante do portal de membros, como a gente está ministrando aí um curso ao vivo por mês, tá? Então, inclusive agora esse mês a gente está fazendo de Arduino, mas vão ter aí outros cursos, né, que já estão definidas aí as datas, também com transmissão sempre aos sábados aí para os próximos meses até dezembro. E lá no mês de dezembro nós vamos ter a transmissão aí de 2 dias também de um curso bem legal aí do Software Eagle e de projeto de placa de circuito impresso, né, desenvolvimento profissional de PCB com o Eagle V9. Tá bom? E lembrando que para o pessoal do portal de membros, para os assinantes aí, ou para o pessoal da formação de PIC, que também tem acesso aí aos cursos do portal de membros, já tem um conteúdo bem legal aí de projetos de placa de circuito impresso, de Eagle, de projeto de shields para Arduino, conteúdo bem legal aí para o pessoal. Hoje, atualmente são 42 cursos aí, 46 gravações de seminários e até o final do ano aí vão ser aí mais 6 cursos. Vamos tentar chegar aí até a uns 50 cursos aí ainda neste ano, mas com certeza 48 a gente já vai conseguir chegar, porque já estão todos aí agendados, como vocês podem ver, com transmissão ao vivo e depois a gravação se torna lá um curso dentro do sistema. Tá bom, pessoal? Eu agradeço aí a participação de vocês, a atenção de vocês. Um grande abraço a todos e para o pessoal que é do portal de membros, até amanhã aí com mais uma aula ao vivo bem legal para vocês. Muito obrigado e bom fim de semana.